Josué, cantora Vívia, seu esposo, cantor Gustavo, Deus abençoe vocês. Pastor Alexandre Guilherme, Deus abençoe. Vinícius, pastor Vinícius, muita gente. Mateus 4, verso 1, vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O verso 16 diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam sentados na região, a sombra da morte, a luz raiou. Verso 18: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, o deixando logo as redes, o seguiram. E adiante-se dali, viu outros dois irmãos. Verso 23: e percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades mortais entre o povo. Gente, a leitura é longa, mas é uma saudação. O texto que você acabou de ler comigo conta a tentação de Jesus. Deixa Deus te usar, tecladista, aí com seus dedos, isso. Josué também, por favor. O texto que você leu sobre a tentação de Jesus, eu me lembro do apóstolo Paulo ali em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, que ele diz que não vos sobreveio tentação humana, que o Senhor Deus não vos provoque uma porta de escape ou uma porta de livramento. Então, a primeira ênfase do apóstolo Paulo é alertar a igreja acerca de tentação. Só que existe em outras traduções que não usa o termo tentação, mas usa o termo provação. E quando eu li isso, confesso que deu um choque na minha mente, porque eu preciso entender o que é tentação e o que é provação. E quando eu orava, o Espírito Santo de Deus trouxe à minha memória dizendo: Gisele, tentação te afasta do meu altar, provação te leva para ele. Tentação te afasta do altar, provação te leva para ele. Ou seja, aquilo que o diabo usa para me tentar, quando eu afasto, ele consegue determinar a guerra. Mas a tentação que ele vem e eu transformo ela diante do altar, é uma aprovação de Deus para me provar e trazer livramento. Ô glória, deixa eu liberar uma palavra profética. Aquilo que veio para lhe tentar, aquilo que veio para lhe fazer cair, aquilo que veio para lhe fazer murmurar, está perdendo as forças diante do altar. Porque o altar está mandando eu lhe dizer: eu vou usar aquilo que veio para lhe tentar ferir, para lhe fazer entender que é propósito do céu. É como se a tentação vem como presente para promover aquilo que já está em mim. Capítulo 4, verso 1. A tentação de Jesus. 3 frases preciosas dentro desse texto. A primeira é, escute-me, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor me conduziu ao deserto. Nem sempre Ele vai me conduzir aonde eu quero. Enquanto o pastor falava, eu fui ligando: o que eu vou falar aqui, Senhor? E o Senhor dizia para mim: Gisele, fala para eles que profeta
sou eu. Oh glória. E o Espírito do Senhor me conduzia no meio do deserto. Eu não estou onde eu quero, mas eu estou onde Ele me colocou. Eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que Ele me projetou. O céu está mandando dizer para você: domínio próprio. Quando você entende que quem manda sou eu, quem opera sou eu, quem faz sou eu. Eu não sei se isso confronta a sua fé, mas confronta a minha. Por quê, Gisele? Porque eu preciso entender que desertos Ele também me conduz. Porque eu preciso entender que deserto não é escolha minha. Embora haja dois tipos de deserto, até mais. O primeiro é o que Ele me conduz, ou o que Ele me leva. O segundo é a minha escolha, seguido de uma consequência. E quando eu escolho e vou para o deserto, o que pode me tirar é o nível de obediência. É quando eu obedeço para sair do deserto que eu criei. É quando eu obedeço para sair daquilo que eu mesmo projetei. Jesus jejuma 40 dias. E depois de 40 dias de jejum, tudo que a gente tem é fome. Independente de 40, meia hora, 1, 2, 3, você vai ter fome. E quando Jesus tem fome, o diabo vem com a proposta. Porque toda vez que eu tenho uma necessidade, o diabo tem uma proposta. Porque toda vez que eu tenho uma necessidade, e qual é a proposta? Pega essas pedras e transforma em pães. Duas coisas: se tu és o Filho de Deus, transforme duas provações em uma só, duas tentações em uma só. Primeira, se tu és o Filho de Deus, crise de identidade, crise de quem eu sou. Se tu és o Filho de Deus, o céu te trouxe para dizer: você precisa saber quem você é. Não é o que outros estão dizendo, não é o que dizem sobre você. Identidade é saber que tu é filho. Identidade é para saber que não é um currículo gradual terreno, mas é um currículo espiritual que o céu já projetou para mim e para a tua vida. Pode ser médico, pode ser advogado, pode ser doutor, mas Ele me chamou de filha. Eu sei a paternidade divina que existe aqui dentro de mim. É por isso que tem dia que eu acordo querendo ser profeta, outro dia eu acordo querendo ser doutor, outro dia eu acordo querendo ser advogada. O céu te trouxe para dizer: pode até crescer um currículo gradual terreno, mas entenda que tu és filho. A tua divindade é filho. Eu te fiz filho. Deus fala comigo, senão o Senhor não é comigo. Crise de identidade. Não, você precisa saber quem é. Segundo, transforme essas pedras em pães. Deus falou algo comigo que me quebrantou muito. Porque eu fui dar uma palavra da oferta esses dias. E a palavra da oferta, eu falei sobre o menino que carregava 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega aquele pão e multiplica para uma multidão, mas não transforma a pedra em pão para ele. E o Senhor Deus disse para mim: Gisele, sabe o que é isso? Eu disse: o que é, Senhor? Ei, talento não é para se promover, mas é para dar para uma geração. O dom que Ele te deu não é para te beneficiar, é para beneficiar uma geração. Tem dias que eu não tenho pão para mim, mas tenho para uma nação, a glória. Tem dias que eu não tenho abraço para mim, mas eu carrego abraço para alguém. O céu está mandando eu lhe dizer: o que eu lhe dei não é teu, a voz não é tua, o fôlego não é teu. Tudo está gerado diante do meu altar para um propósito. Me desculpe, a minha geração está invertendo tudo, usando o dom para se promover, usando o talento para se promover, quando a gente precisa entender que o fôlego é dele, a voz é dele, o talento é dele, o ministério é dele, não é nada sobre mim. Por quê, Gisele? Porque quando eu entendo que eu não uso para mim, Ele manda anjo para me servir. Quando eu não beneficio com aquilo que Ele me entregou, Ele já preparou anjo para preparar a mesa no meio do deserto. Eu estou dizendo: renuncia agora, mas agora ia sentar na mesa. Entrega agora, mas agora ia servindo. O céu está dizendo para alguém hoje: leva ele ao pináculo do templo. Leva ele ao pináculo do templo. Tira ele do deserto e leva ele ao pináculo do templo. Tira ele do deserto. Ah, gente,
Quem tem ministério vai entender o que eu estou falando. Quem não quer, pastor Vinícius, sair do deserto e ir para o pináculo do templo? Quem não quer pregar nos grandes congressos, nas grandes catedrais? Mas eu prefiro ficar no deserto do que cortar caminho. Se for para ir para o pináculo vendendo o que ele me deu, eu fico no deserto. Se for para subir corrompendo o que ele me deu, eu fico no deserto. Eu estou pregando para alguém: guarda o que ele te deu, segura o que ele te deu, valoriza o que ele te deu, não corta atalho, não sobe sem antes eu permitir. Entenda qual é o meu propósito para a tua vida. Fica no deserto, mas fica crente. Não prega em... Fica crente. Alguém pode tentar negociar o que é inegociável. Alguém vai tentar comprar o que não tem preço. E é por isso que o céu está dizendo: não negocia. Fica crente. Está no meio do deserto, mas fica crente. Aleluia. Quando criança, passei prova demais na minha vida, meu Deus. E eu lembro que um dia eu entrei para dentro do quarto e eu fui cantar uma canção, mesmo não tendo voz, mesmo sendo desafinado, eu não canto nada. Mas naquele dia, aquela canção foi uma oração no meio do deserto que eu estava passando o maior vento da minha vida. Eu entrei para dentro do quarto no meio de tantas propostas e eu comecei a dizer para Deus: Deus, ainda que preciso for, ainda que necessário chorar, eu quero chorar com a tua presença. E eu me lembro que foi justo assim, ó, eu não sei cantar, mas vocês vão me ajudar. Eu orando, dizendo: ainda que para te servir, no meio do deserto, te servirei. Sofrer. Quem nunca cantou? Chorando, eu dizia a Deus: aleluia, perdoa-me, porque às vezes não consigo logo agilar como sinal. Eu sinto glória aqui. Eu tô sentindo ele na casa. Ele diz para alguém aqui de novo: ainda que para te servir, Jesus, a igreja pode chorar. Te servirei. Sofrer. Fico no deserto, mas fico com ele, aleluia. Eu fico na prova, mas fico com ele. Porque às vezes logo as lágrimas como sinal. Eu só saio desse deserto quando ele tirar. Oh glória. Eu não barganho, eu só saio do deserto quando ele tirar. Terceira e última. O texto diz que o diabo mostra todos os reinos para ele. Imagina, Vivian, o diabo oferecer para ele o que já é dele, pastor. E diz para ele: se prostrares e me adorar, ele vai te dar tudo. O texto diz que ele repreende e Satanás sai. Eu fiquei: Deus, que coisa, hein? O diabo quer dar para ele o que é dele. E o Senhor disse: Gisele, não é sobre isso. É sobre cortar o caminho. É dele, mas não é o tempo. É dele, mas não é o tempo. E eu preciso que você ouça isso. O céu está dizendo: no tempo determinado, tudo que é seu eu trarei diante das tuas mãos. No tempo determinado, tudo que eu projetei vai acontecer.
Eu vou finalizar dizendo exatamente essa frase. Não é sobre o tanto que eu conquisto, mas sobre o tanto que eu obedeço. Não é sobre os reinos que eu conquisto, mas é sobre a minha obediência diante do deserto. Não é sobre as nações que eu conquisto, é sobre o meu nível de obediência. O Espírito Santo está dizendo: obedeça, 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 obedeça. Por quê? Porque depois que ele sai do deserto, ele entra e há trevas. Mas só que aqui ele não se apresenta dizendo que é Jesus. Não. O texto diz que quem olha está dizendo: tem uma luz ali. Quem olha está dizendo: que luz é essa? Porque quando a luz chegou, a treva foi embora. Aleluia, você não entendeu. Quem sai do deserto sai brilhando. Não precisa se apresentar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu vejo algo diferente nela. Eu vejo algo diferente nele. Não é sobre o meu nome, é porque eu saí do deserto. E quem sai do deserto prova. Ele foi aprovado. Quem sai do deserto brilha. Quem sai do deserto tem propósito. Verso 23. Verso 23. E pregava e ensinava na sinagoga. E pregava e ensinava. Por quê, Gisele? Porque quem está no deserto e está saindo dele brilha, mas também prega, ora, canta, profetiza, libera a cura. Eu estou pregando para quem está saindo do deserto e começa a pregar, e começa a cantar, começa a testemunhar. Vamos orar? Vamos orar? Porque depois desse deserto, Deus vai te dar uma identidade. Só consegue pregar quem passou no deserto. Só consegue pregar quem entendeu o que é deserto. A glória do Senhor Deus está aqui. O Espírito Santo está dizendo para você: eu sou Deus de vida. Coloca a sua mão assim. Sentia Deus enquanto você cantava. E eu senti uma pontada que saiu daqui e parou nas costas. E o Senhor disse para mim: Gisele, diga para ela que não haverá outra cirurgia. Eu sou o Senhor que estou te livrando da infecção. Há uma resistência diabólica de Satanás contra a tua saúde. O teu esposo não vai ficar viúvo. Manda te dizer o Todo-Poderoso Deus: eu comecei a boa obra e vou eu terminar. Eu vi a tua andando e eu senti as pontadas. E o Senhor disse para mim: Gisele, eu sou Deus do livramento. Mas aí eu perguntei: Deus, mas o porquê da dor nas costas? É coluna. E o Senhor disse para mim: não, Gisele, diga para ela que eu estou livrando o pulmão dela de uma embolia. Porque quando termina de cantar uma compressão maligna, eu sou o Senhor Deus de um grande livramento. Eu sou Deus do Mato Grosso. O meu nome será glorificado. Eu vos coloquei em Goiânia para cumprir o meu propósito. Não levanta os pés. Permanece onde o Senhor quer. Dá um abraço nela. Porque ela não diz, mas o corpo não está bem. E o Senhor disse para mim: o abraço deste homem está levando saúde para ela. A obra dos últimos dias tem sido reída. Eu não sou Deus de peso, Gisele. Eu sou Deus de paz. Eu sou Deus de alegria. Eu sou Deus do contrato. Eu sou Deus da casa. Ela entenderá. Porque eu estou vendo o Senhor Deus colocar vocês para assinar o contrato de compra e venda. Entenda que eu sou o Senhor e trabalho ao vosso respeito, diz o Senhor dos exércitos. Mãozinha diante do teu coração. Espírito Santo de Deus, a nossa alma está dizendo que se é para sair deste deserto, que seja no tempo do Senhor. Pai, a nossa alma está dizendo que o tempo determinado virá. Oh, Espírito Santo de Deus, toda crise de ansiedade, toda crise de ansiedade, ao toque da minha mão, não é a minha, mas é a tua. Pai, o infarto no coração desse homem não vai vir. Há uma crise aí dentro.
Pai, ele está pedindo direção, o que fazer? Tu disse: Deus, até para sentir a tua presença está difícil nesses últimos dias. O que está acontecendo comigo? E o Senhor disse para mim: tu provaste do meu silêncio, mas digo eu para ti, um novo tempo está sendo liberado. Eu vou arrancar essa ventania mental. O inimigo queria mexer nos teus neurônios. O inimigo queria te deixar doido, moço. E o Senhor Deus disse para mim: olha, eu retirando esse espírito de loucura, Gisele. Diga para ele que eu sou Deus de paz, eu sou Deus de recomeço, eu sou Deus de plantação. Tem muita gente que prometeu ajuda, mas está em silêncio. Se for necessário, eu, o Senhor, vos planto em uma outra terra. Mas chega de comer ao redor da mesa. É tempo de se assentar. Que angústia é essa? Tu estava com medo de falar e pecar. Deus, eu não quero murmurar sobre o que eu penso, mas o Senhor Deus manda dizer: eu vos levantei para um grande propósito. Eu estou destravando esse mês de março na vossa história. Digo eu para ti, prega. Digo eu para ti, profetiza. Porque a minha mão se movimenta ao teu favor. A minha mão opera. Eu te trouxe aqui porque essa preocupação e ansiedade queria causar em ti um infarto. Mas a minha mão é livramento. A minha mão te diz: tu és filho. Não entra tu em crise. Sou eu, o Senhor. Tudo que tu me pediu foi uma direção. Tu não me pediu muita coisa. Eu te darei a direção que tu pedes. Tu compreenderás a minha mão. Tu compreenderás o meu propósito. Eu estou vos tirando de trás dos bastidores e colocando à frente. Tu não saia, Maiacan, tu não contastes a essa, mas tu pegastes dor até do ministério dela. Deus, é quando? É quando? Eu estou dando a gravação do DVD. Eu sou o Senhor. O mês de novembro é um mês de marco na vossa história. É um mês de celebrar. E vós entenderão que eu sou contigo. Eu ainda tenho uma promessa para realizar diante do teu útero. Eu, Pai, me apresento a vós dizendo: o teu abraço desbloqueia um novo tempo e livramento aí. Espírito Santo de Deus, Pai, a tua graça nos basta. Com as duas mãos aos céus em sinal de gratidão, Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor começou, pelo que o Senhor faz, pela obra executada em nossa vida. Quebra o arco, corta a lança, que o nosso coração saia daqui cheio e confiando que o Senhor que começou a boa obra é aquele fiel para terminar, em nome de Jesus.